vamos lá, pessoal. O que eu tentei trazer aqui para a gente? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Cruz, né? Sou estudante de Direito como vocês. Eu tento trazer um pouquinho de conhecimento nesse momento antes da prova, tá? Por que isso? Porque eu estudei os casos concretos, estudei a matéria e tentei adequar, na verdade, a matéria aos casos concretos que tem maior probabilidade de cair na prova, ok? A gente começa com uma pequena revisão, tá? Essa pequena revisão, ela fala do princípio de autonomia da vontade e a obrigatoriedade das convenções, que é o Pacta Sunt Servanda. Isso caiu na V1, né? Estamos falando Direito Civil 3. Na V1 nós tivemos uma questão sobre isso. Isso é uma visão antiga do direito. O novo Código Civil, ele traz, para contrapor essa questão, o princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva. O que quer dizer isso, pessoal? Busca um equilíbrio melhor entre as partes. Busca uma socialização do direito, aonde você pode sim pactuar, mas dentro de certos limites. Você não pode, na verdade, cometer abusos nesse pacto e não tem que cumprir qualquer coisa, não. Tem que cumprir dentro de um princípio da razoabilidade. Esses princípios vão se aplicar na prova como um todo, tá? Prestem atenção, porque na hora de fazer a questão discursiva, tentem trabalhar nesses princípios. Isso é um ponto bastante importante. Outra questão importante que vai permear a questão contratual o tempo todo é a questão das benfeitorias. O que isso quer dizer, pessoal? Nós temos 3 tipos de benfeitorias. Benfeitorias necessárias, que têm que ser feitas, são manutenções, por exemplo, emergenciais. As úteis, que tornam, na verdade, o ambiente mais funcional, mais agradável e que são positivas para o ambiente. E tem as voluntárias, que são, vamos dizer assim, excessos, exageros, são simplesmente de embelezamento ou questões que não têm muito a ver com funcionalidade do bem. Vou dar um exemplo para vocês nunca mais esquecerem. Pense numa piscina para uma academia de natação. É necessária, porque sem a piscina não existe academia de natação. Pense numa piscina para um clube. É extremamente útil, é importante, é funcional para o clube. Agora, uma piscina numa casa é simplesmente para o aproveitamento, não tem finalidade, funcionalidade, é simplesmente para o bem-estar. Neste caso, pessoal, vocês vão ver aplicações quando a gente falar de contratos, o que acontece com cada tipo de benfeitoria dessa. Por isso que eu chamei de revisão essa parte, para a gente poder usar como base para os demais assuntos. Outro ponto importante, negócios nulos versus negócios anuláveis. O negócio nulo, ele é ex tunc, ele volta para trás, ele anula todos os efeitos. E o negócio anulável, ex nunc, é daquele momento para frente, do momento que foi anulado para diante, ele cessa os efeitos. Ok? E tem a cláusula também, solve e repete. Que cláusula é essa? É um princípio que nós temos que pagar para poder cobrar. Então vamos supor que eu tenho um direito, né, a algo e um dever de algo. Se a outra parte não cumpre o dever dela, não significa que eu vá deixar de cumprir a minha. Eu cumpro a minha e cobro judicialmente para que a outra parte o faça. Porque a partir do momento que eu também deixo de fazer, eu me torno também inadimplente. Não existe, né, exercício arbitrário das próprias razões. Ok? Então, feita essa revisão, nós vamos agora para a questão contratual. Eu acredito que a maior parte da prova vai estar firmada em cima de contratos. Começamos ao primeiro tipo de contrato, que vai trabalhar, na verdade, os elementos constitutivos. Isso serve para qualquer tipo de contrato. Para que haja um contrato, precisamos ter as partes, precisamos ter um objeto lícito, precisamos ter uma forma do contrato e a vontade das partes de realizarem aquele acordo. Vamos falar de vícios redivictórios, que são vícios ocultos. Quando a gente adquire uma coisa, seja móvel ou seja imóvel, ela pode ter um vício, que nós não estamos vendo no momento da aquisição, mas o vendedor poderia saber deles, ou não. Se ele vende sabendo e não informa, ele agiu com culpa. Então, além da reparação, a gente tem direito a perdas e danos, ou a resolução do contrato. Dependendo da situação, desfaz-se o contrato, se for um vício grave, e devolve-se o bem e recebe o equivalente mais perdas e danos, se o vendedor agiu com culpa.
Inadimplemento antecipado. Isso foi também, no caso concreto, caiu uma questão dessa. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, se o devedor se torna insolvente, a dívida se vence antecipadamente. Okay? Vencendo a dívida antecipadamente, é possível que ela seja cobrada, inclusive do fiador, já que o devedor se tornou inadimplente. E, neste momento, se pode revogar o benefício de ordem. É a exceção ao benefício de ordem. O que é o benefício de ordem, pessoal? Benefício de ordem é a questão de que primeiro a dívida é do devedor e depois do fiador. Mas, como houve insolvência, eu posso reverter o benefício de ordem e eu posso, na verdade, cobrar direto do fiador. Ok? Voltando aqui, que eu pulei um ponto. Né? O que é evicção, pessoal? Evicção é a perda do bem para um terceiro. Então, vamos supor que eu adquiro um bem e depois eu venho a perder esse bem por uma dívida pré-existente, alguma situação dessa. Então, a evicção do terceiro. E eu tenho direito, na verdade, o evicto tem direito à reparação pelo vendedor. Bom, outro ponto importante, pessoal, na compra e venda existe a cláusula de retrovenda. O que é a cláusula de retrovenda? É que o vendedor estabelece que tem direito potestativo à compra do bem, à recompra do bem. Essa recompra do bem pode se dar em até 3 anos. Ou seja, eu vendo, mas dizendo, em até 3 anos eu posso recomprar o bem. Então a recompra é só até 3 anos. Até 3 anos, não pode passar de 3 anos. Que é até 2 anos é a... Até imóveis. Para bens imóveis. Eu estou sempre falando aqui de imóveis. Bem imóveis são 90 dias. São 180 dias para bens móveis. A cláusula de retrovenda. Bom, tem outra cláusula na a de preferência que é só até 2 anos. A preferência que é até 2 anos. Isso aí, gente. Que a preferência ou preempção. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer uma cláusula que diz o seguinte: se o comprador vier a vender este imóvel, eu tenho direito à preferência. Então ele tem que oferecer primeiro para mim. Em eu aceitando as condições estipuladas, eu compro de volta o imóvel. Então isso é uma cláusula de preferência que pode ter validade de até 2 anos. Ok? Aqui falamos então de princípios mais gerais de contratos. Agora a gente entra especificamente nos contratos de doação. Tem contratos de doação pura e simples que eu pego e dou o meu bem para alguém sem nenhuma condição. E tem um contrato que é a doação onerosa, aonde eu estipulo cláusulas. Olha, eu estou te doando esse terreno, mas você vai ter que construir uma escola, por exemplo. É uma doação onerosa. E teremos diferenças entre elas. Porque vocês imaginem uma situação, né, que eu tenho um vício redivictório. Numa doação pura e simples, eu não posso reclamar de nada. Eu ganhei simplesmente a coisa, o bem. Então eu simplesmente vou aceitar e não falarei nada. Já com a doação onerosa, dependendo da situação, eu posso exigir sim perdas e danos do doador em função do vício redivictório. Ok? Bom, outra coisa, doação para ascendentes e descendentes. Tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, se eu tenho 2 filhos e vou doar o meu patrimônio para um dos filhos, eu tenho que pegar a anuência do outro. E se eu tenho, na verdade, um casamento, eu tenho que pegar a anuência também do cônjuge. Por quê? Porque senão esse negócio pode ser anulado. Tem que haver a concordância do cônjuge e do filho. E do outro filho. Em caso de morte do doador, isso entra no espólio. Entra no espólio. Normal. Entra no espólio normal. A não ser que ele faça em testamento. Em testamento. Testamento este, que ele só pode doar ou testar para outros herdeiros que não os herdeiros necessários, 50% do bem. Ou seja, 50% do patrimônio, mesmo em caso de morte e em caso de testamento, fica para os herdeiros necessários. Obrigado, pessoal. Bom, entramos aqui na questão da revogação da doação. Como é que ela pode ser revogada? Quando, na verdade, aquele doador ingratidão sofre ingratidão daquele que recebeu o bem. Uma agressão, uma ameaça, um xingamento, que é extensível a seus familiares. Extensível aos familiares. Então tem uma lista, na verdade,
Mas não é extensivo só essa lista. É qualquer ingratidão à pessoa que doou ou pessoas próximas. Oi? Negar alimentos, exatamente. Foi até uma questão no caso concreto, que o doador de um bem depois ficou idoso, precisava inclusive de alimentos. A filha abandonou. E aí ele poderia alegar, né, essa além disso, revogação abandono. por abandono, né, social, psicológico, financeiro e também não prestar alimentos. Muito bem lembrado, Felipe. Obrigado. Vamos agora ao contrato de locação. Com certeza vai cair um na prova hoje. Com certeza um desses itens cairá na prova, ou talvez até todos. Não o caso, não, o caso da locação, que ele disse que não cairia porque tem uma coisa de processo ia ser, mas que ele colocaria a locação. Ele falou isso na última aula. É verdade. Vamos passar então mais rapidamente sobre o item locação, né? E um item que eu acredito que caia, pessoal, é com relação à preferência Esse ou aí, proibição. que é o Esse caso, deve cair, eu até né? botei um o caso grupo da turma a resposta no celular. Exatamente, Jane. É um caso concreto que trata exatamente disso. No momento da venda do imóvel, este imóvel deve ser oferecido com preferência para o locatário. Então, o locatário tem 30 dias para aceitar a compra ou não, ok? Caso, na verdade, ocorra a venda para o outro sem oferecimento ao locatário, este tem direito a perdas e danos ou até mesmo a adjudicação do bem. O que quer dizer adjudicação do bem? Ele pode reverter a venda para aquele terceiro e pleitear para a venda para ele naquelas mesmas condições. Então eu falo, eu revogo o negócio feito com o terceiro e eu, locatário, compro o imóvel naquelas condições. Ok? Então isso é uma cláusula de preferência ou preferência. Desde que você na locação é imprescindível o registro. Muito bem lembrado, né? Desde que senão só perdas e danos. Isso é fundamental, pessoal. Agora, muitos não fazem, porque tem o custo do RGI. Mas se não estiver registrado no RGI, não é possível, então, esse pleito. Ok? Vamos falar da indenização das benfeitorias. E agora entra o ponto que eu tratei no início da aula, que era a questão das benfeitorias necessárias, elas são restituídas independente de aprovação do locador e do proprietário. Eu tive que fazer, eu tenho dinheiro de volta, eu locatário. Já as benfeitorias úteis só são reembolsadas se houver a concordância do proprietário. E as voluptuárias não são reembolsadas de forma alguma. Ok? Eu tenho questão da fiança na locação também. Ele falou também uma questão de fiança. De prova, tá? Fiança. Qual é a questão da fiança? A questão da fiança é o seguinte: eu, na verdade, loquei um imóvel ou tenho uma dívida e aí eu tenho um fiador. Eu fiquei insolvente, eu sou devedor, fiquei insolvente. Neste caso, existe a exceção do benefício de ordem. O que é benefício de ordem, pessoal? Nós devemos cobrar inicialmente do devedor e não do fiador. E se o devedor não puder arcar com aquela dívida, eu vou cobrar do fiador. Então esta é a ordem de cobrança. Primeiro do devedor. Depois do fiador. O fiador tem que indicar os bens do devedor para poder... Exatamente. Então, terminando a aula, obrigado, agradecendo ao Thiago, tá certo? Então, no caso de revisão para a prova. No caso de insolvência, pessoal, tem então a exceção do benefício de ordem e esse fiador passa a se subrogar do direito da dívida para buscar do devedor. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.